Deixa eu começar compartilhando aqui a tela. Vocês estão vendo um slide? Tá, top. Então, bom, eu conheço a maioria que está aqui, mas tem alguém que não me conhece, sou a Carol Vinci. Ano passado estava como presidente aí da FEGERES, também fui guardiã da base, então, tipo, já acompanhei um pouquinho da jornada de vocês. Fico bem feliz de estar aqui. E hoje a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre postura profissional, assim. E quem sou eu para falar sobre isso? Como comentei, né? Já tive 17 anos e estava no MEG, então eu entrei muito nova. Imagina, eu fiquei com 17 anos como consultora, passei um ano com a cidade, né? Depois, em 2018, assumi diretoria comercial e aí tinha que vender para um monte de gente, era uma piá, não sabia fazer nada. E ano passado estava na FEGERS, tentando falar com um monte de empresa, só tinha 20 anos. Então, assim, o que me salvou, o que fez com que eu conseguisse passar a credibilidade? A postura que eu adotei nesses espaços. Então, a ideia é trazer para vocês algumas dicas, assim, de coisas que eu passei na minha jornada, que me ajudaram, que me fizeram ver as situações de outra forma, né? E eu espero que possa ajudar vocês também. Mas, primeiro, eu queria ver um pouquinho da visão de vocês, assim, quando a gente fala de ter uma boa postura profissional, o que passa na cabeça de vocês? Uma, duas pessoas para comentar sobre. Eu acho que para mim a postura profissional vai além de tipo tipo, tu ter domínio do que tu vai falar, do controle de saber o que vai falar e também o controle dos gestos certos para usar e tipo ser portado de uma forma que vai passar confiança pro cliente que está te ouvindo. Ótimo. Mais algo? Não? Show de bola. Próxima pergunta. Quero entender um pouco mais da realidade de vocês. Sei que tem diretor aqui, tem gerente aí que eu já sei, não sei se o resto é projetista, mas assim, na hora de lidar com o cliente, o que assusta vocês? Que dúvidas vocês têm para essa questão de como se portar? Oi, Amanda, estamos te ouvindo. Não estamos mais. Mas quero entender um pouquinho, assim, na experiência de vocês, quais são os receios, quais são as dúvidas, para eu poder até direcionar nessa conversa. Se ninguém tem nada, eu vou embora, não tem que eu falar aqui. Boa. Já que nenhum projetista acusou aí, vou falar alguns anseios que chegam pra gente. Tá. Então, a galera tem bastante medo de grosserias, né? E, tipo, não, não conseguir, tipo, lidar em frente a alguma grosseria do cliente. Tem também muita insegurança em relação a, tipo, passar a credibilidade de que realmente sabe o que a gente está fazendo, que a gente, tipo, tem essa propriedade, porque tem o conhecimento que a gente adquire e tal. Acho que essas são algumas coisas que chegam para nós. Se a galera quiser falar mais um pouquinho, que eu sei que tem mais coisas. Bons pontos. Acho que também é um negócio que tem que saber lidar às vezes. Isso, tipo, às vezes, tipo, o que eu penso quando o cliente começa a falar muito, fala. Tipo, tive uma reunião hoje que o cliente falava. Aí, tipo, ele começou a soltar um monte de ideia, tipo, palestrou pra mim, sabe? E, tipo, tentar demonstrar corporalmente também com as palavras que eu quero que acabar aquilo, sabe? Tipo, tentar dar um fim naquilo e também mostrar que eu não tô desconfortável com aquela falação dele, entendeu? Ótimo ponto. Então, grosserias do cliente, como reagir a isso, como mostrar que a gente é jovem, mas sabe alguma coisa, e como reagir quando o cliente não para de falar e foge do assunto e derivados. Carol, acho que eu traria mais um ponto, que é como trazer. Eu sei que a gente tem um ponto ali sobre ser jovem e não demonstrar tanto isso, mostrar maturidade. Mas o contrário também, sabe? Como mostrar esse nosso diferencial de ser jovem, de estar disposto, de mostrar talvez a cultura da empresa. Isso seria bem interessante. Tá, como algo positivo. Ótimo. É isso? O Arthur tá rindo. Ah, sabia Eu que você ia tenho falar um alguma ponto coisa. também. Tipo, ontem eu Diga. tive a minha primeira experiência presencial como cliente e eu senti muita diferença porque eu tô atuando em vendas, né? E, tipo, para fazer um diagnóstico virtual, para mim é fichinha, sabe? Porque daí eu tenho um PPT para apresentar e daí eu já tenho os tópicos ali, eu vou seguindo, tipo, é um fluxo que é contínuo e eu tenho domínio, sabe?
E ontem eu percebi que eu não tinha domínio da situação justamente porque era presencial, assim, eu estava na frente da cliente, né? Por mais que ela fosse muito, muito simpática, eu ainda sentia um nervosismo, sabe? Uma dificuldade de olhar nos olhos também, sabe? De gesticular da forma certa. Então, eu acho que isso, tipo, eu sei que passa uma postura que não é tão profissional, sabe? Eu gostaria de saber, tipo, como contornar isso no presencial. Ótimo. Boa, acho que tem ótimos pontos. Alguns eu já tinha pensado que vou contemplar, outros eu vou trazendo com o passar da conversa, tá? E aí, assim, vocês fiquem à vontade para se desmutar, irem fazendo perguntas, trazendo, não precisa esperar o final, tá? Encontrei isso Meu na Deus, o internet, celular começou a subi falar. aí as- Opa. Quando eu falo de postura profissional, tá? O que que eu quero começar trazendo para vocês? A postura profissional vão ser características e atitudes que vão reverberar numa imagem positiva ou negativa. O que que é importante? Não vai ser só sobre ti, vai ser sobre a EJ. Isso para o bem ou para o mal. Então, assim, você teve uma postura que não foi legal com o cliente. Cara, provavelmente ele não vai fechar com a EJ, porque ele não se incomodou só contigo. Ele vai achar que todo mundo que pertence à EJ é assim, por tabela, não fecha negócio. Mas se a gente olhar pelo outro lado, tu mandou bem, pode ser que não só ele feche projeto para a EJ, como surge uma oportunidade para ti enquanto profissional. Vários casos foi, eu vim da JSPM, a gente saía de reunião, o cliente queria que a gente trabalhasse com ele depois. Cara, se alguém quiser contratar vocês depois de uma reunião, meus, podem ter certeza que vocês mandaram muito bem. É um dos maiores indicativos, assim. Então, isso que é importante vocês terem noção, tá? Vai reverberar não só para vocês pessoalmente, como para a EJ. E uma coisa que às vezes a gente fica pensando, né? Pô, para ter uma postura profissional tem que ser um engomadinho que fala super formal. Só que às vezes eu não sou assim, velho. Eu sou aquela pessoa que curte usar calça jeans rasgada, Vans e moletom. Eu tenho que mudar quem eu sou? Não. Cara, não vai ser botando um terno e um salto, por exemplo. Tu vai estar muito desconfortável. Isso não faz parte de ti. Mas agora, qual é o meio termo que você pode chegar para passar profissionalismo sem perder sua essência? Então, essa é uma mensagem que eu acho importante vocês levarem não só para a base, mas como para a vida de vocês. Assim, não estejam em locais que querem que mude quem vocês são. Vocês têm uma essência. Claro, cada local vai pedir um tipo de conhecimento, um tipo de postura, mas nada vale a pena assim, ao ponto de você ter que se mudar, né? Então, tenham isso em mente. Dito tudo isso, vamos começar falando do primeiro ponto, tá? Ir falar com o cliente, tu tem que começar a pensar antes de falar com o cliente. Então, preparação é a primeira coisa que vai fazer vocês terem credibilidade. E aí eu quero falar sobre 3 pontos aqui, tá? Alinhamento interno, hard skill e clareza de objetivo. O que é alinhamento interno? Não tem coisa pior do que o cliente passar informações para o membro X e o membro Y e perguntar a mesma coisa para o cliente. Velho, vocês cagam a imagem da J na hora. Porque o que a pessoa pensa? Esses PA não tem condição nem de falar entre eles quem eles são para fazer um projeto. Né? Então, isso não pode acontecer. E onde costuma acontecer mais? Do comercial para o time de projetos. Então, quem vende promete o mundo. Só que quem entrega não sabe que tem que entregar o mundo. Né? Então, tem que ter esse alinhamento. Assim, o que foi vendido, qual o perfil do cliente, vocês têm que saber essa informação. E depois, no projeto, o cliente falou só com um dos membros da equipe. Cara, se o cliente falou algo, repassa para o resto da galera. Não rateie nisso, é muito básico, mas muita galera erra. Tá? Hard skill. Sim, vocês têm que ter conhecimento técnico para ter condição de falar com o cliente. E aí talvez vocês estejam pensando, meu Deus, eu entrei na base ontem, entrei na faculdade há muito pouco tempo, o que eu sei? Nada. Eu também não sabia nada, velho. Mas eu era metida. Então, esse é o grande ponto. Vocês podem não saber, mas vocês não podem ficar estagnados nisso. Primeira coisa, pesquisa sobre o negócio. Claro, isso vale muito mais para os projetos comerciais, né? O residencial, vocês não têm como saber como é que é a casa da pessoa. Mas vamos pegar um comercial. Meu, vai na frente do estabelecimento, pesquisa foto, já tem uma noção de como é que é. Porque para o negócio de vocês, o visual importa muito, né? Então, pô, vocês já vão tirar vários insights, vocês não vão ir cruz ali para o negócio. Uma coisa que eu fazia muito, assim, exemplo, eu tinha uma reunião comercial com uma cafeteria. Antes de ir para a reunião, eu jogava no Google. Quais problemas uma cafeteria costuma ter? Que eu tinha insumo, porque eu não sou desse ramo, eu não entendo o que é a dor desse lead. Mas significa que eu vou despreparada? Não. Então, o Google tá aí, galera. Pesquisem antes.
Às vezes é uma palavra, é uma frase, mas que no meio da reunião vocês vão largar e vai parecer que vocês sabem horrores. E às vezes vocês só sabem aquela frase. Mas é bom para vocês terem esse conteúdo, né? Outra coisa, estudem projetos antigos antes de ir para uma reunião. Chegou um lead que está falando que está com problema elétrico, por exemplo. Meu, não vai para a reunião cru, estuda quais outros projetos elétricos a base já entregou. Ah, ele quer uma fachada. Quais outros projetos de fachada já entregou? Para vocês terem referência, vocês terem noção, já fizemos isso. Ah, tá o cliente, né, do mesmo setor que o teu já fez isso. Isso passa uma credibilidade absurda. Chega um tipo de negócio, você diz, ah, não, legal, esse problema que você está falando, a gente já resolveu em XY empresas, né? Teve resultados super positivos, vou te encaminhar depois. Tu mostra que tu sabe o que tu está fazendo. E aí é realmente mandar, tá? Não dá para falar e depois não enviar o material para a pessoa. Então é importante ter as fotos até para mostrar na hora, né? Tá numa reunião presencial, Arthur, isso é legal. Né? Vou pegar exemplo da fachada, porque eu sei pouco do técnico de vocês, tá? Então, vou pegar alguma coisa que eu entendo. Vai num projeto que tu sabe que o cara quer fachada. Meu, leva no celular umas fotos, faz parecer que foi ao acaso, sabe? Não, inclusive, fulano, deixa eu te mostrar umas fotos aqui. Porque isso é normal, faz parte do teu dia a dia, tu tá acostumado. Né? Então, esse insumo vai ser bom tanto para passar credibilidade para o cliente, quanto para vocês se sentirem seguros, vocês terem o que conversar, tá? Então, isso é muito importante, não é porque vocês não viram na faculdade ou ainda não executaram esse tipo de projeto que vocês não têm condição de saber nada. Vocês podem buscar isso, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Número 2, clareza de objetivo. Vocês vão para uma reunião com o cliente, e aí não interessa se é virtual, se é presencial, vocês têm que saber o que eu quero dessa reunião. O meu objetivo é só coletar informação? O meu objetivo é conseguir chegar num acordo? O meu objetivo é ir para uma próxima reunião? Por que vocês têm que ter essa clareza? Porque às vezes acontece o que o Enzo falou. O cliente vai para Nárnia, começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com porra nenhuma. Vocês não podem ir na mesma onda que a pessoa. Só que vocês só vão se ligar nisso se vocês tiverem em mente. Meu tempo está acabando e eu ainda não falei o que eu quero. Então, vocês têm que saber, eu estou indo nessa reunião para quê? O objetivo tem que estar muito claro desde o início. Porque aí pode acontecer o que for, pode ser que vocês percam o rumo, que o cliente fale outra coisa, mas tu sabe que tem um objetivo ali. E aí, como interromper o cliente, né? Essa é uma questão. Eu já fui em várias reuniões que os clientes faziam isso, assim. O cara tá falando, que der uma respirada, tu mete um... Não, fulano, interessante, né? Até desculpa te interromper, mas... E puxa o que tu quer. O cliente não deu uma respirada, aí vocês podem me perguntar. Ele tá falando. Se mete de uma forma educada, né? Acha uma brecha ali de... Não, tá, fulano, tá falando aí, desculpa te interromper, mas até em função do nosso tempo, eu queria aproveitar para resgatar um ponto. Fiquei pensando sobre isso que você falou, só para eu não me perder aqui na linha de raciocínio, sabe? Puxa o que ele tá falando e tenta fazer um vínculo com o assunto. Não é falta de educação você fazer isso. Né? Isso até mostra que, olha, você tem um norte para voltar. E você é educado porque deixou a pessoa falar um pouquinho também, então mostra que, ó, tu é um ser humano, tu não é um robozinho que tá ali só cumprindo tabela, sabe? Deixa a pessoa desabafar um pouquinho, é legal. Tá? Então, o que precisa ser feito na reunião? Coisa número 2 que vocês têm que pensar. Quem vai receber a mensagem? Porque, às vezes, vocês vão conversar com uma pessoa que é mais técnica. E ela vai querer ouvir termos mais técnicos de vocês. Então, a preparação para essa reunião tem que ser maior. Vocês têm que dar uma estudada, entender um pouquinho mais sobre o técnico do projeto, né? Para ter condição de estar conversando no mesmo nível. Outras vezes, não. Vocês vão pegar o tio João ali da esquina, coitado. Não sabe nada, mas ele quer muito projeto de vocês. E aí, vocês sabem um monte de coisa. Vocês têm que passar numa linguagem que a pessoa tenha condição de entender. Então, a informação é a mesma, mas a forma como é passada vai depender de quem vai receber essa mensagem, né? E olhar para o contexto, né? Então, essa questão agora do virtual e online, pô, faz toda a diferença. Tipo, às vezes no presencial, tu não vai ter como levar o teu computador para mostrar alguma coisa. E mesmo que você esteja no virtual, tá? PPT é apoio. Vocês não podem se basear só nele, tem que ter o domínio aqui. Como que tu tem o domínio? Quando tu sabe o que tu quer. Tô vindo para essa reunião para isso. Para eu chegar nisso, eu sei que eu tenho que perguntar tal coisa, eu tenho que entender isso aqui. Então, tu monta a linha lógica da reunião. Tem uma colinha aqui do lado, palavras-chave, isso é legal, tá? Às vezes é muito difícil a gente gravar tudo, mas põe pontos-chave e vai riscando conforme tu passa por eles.
né? Não tem problema no presencial você ter uma agenda também anotando isso, mas o domínio tem que estar com você. PPT é só apoio. Talvez no presencial você não vai conseguir, sei lá, passar um vídeo ou mostrar alguma animação, mas consegue mostrar uma foto, né? Então, isso é importante. Entendam qual contexto vocês vão estar. Se o contexto que o cliente fala, eu só tenho 30 minutos e vocês normalmente precisam de 1 hora. Véi, o que em 30 minutos vocês conseguem fazer bem feito? Não adianta vocês falarem, sim, fazemos em 30 e demorar. O cliente deu os 30 minutos, vai vazar. E aí, problema de vocês, se vocês conseguiram ou não pegar a informação que queriam, né? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Se preparar. Se preparar vai fazer vocês se sentirem confiantes e vai passar credibilidade para quem está ouvindo vocês. Segundo ponto, a roupa passa uma imagem. Ai, Carol, mas que chato isso, né? Pô, realmente, uma bela de uma bosta. Mas é verdade. A gente já é jovem. Se a gente não se vestir de acordo, se a gente não mostrar que, pô, sabe se arrumar, não vão confiar na gente. Porque a primeira impressão é a que fica. Então, assim, esse é o primeiro gatilho. Antes de tu falar qualquer coisa, tu já está sendo analisado. Isso quer dizer que você tem que usar terninho, blazer? Não. É só ter noção de algumas coisas básicas. Por exemplo, você não vai para uma reunião de boné, você não vai de moletom. Eu fui esses dias ali na sala da antiga EJ e tinha um pessoal, uma pessoa que ia para uma reunião comercial. Velho, ele tava com uma blusinha toda cheia de estampinha de coração. Cara, não vão confiar em ti. Esquece, tu pode ter conhecimento. Vão te olhar e vão dizer, puta, o que eu tô fazendo aqui? Então, opte sempre por formalidade. Formalidade pode ser uma roupa mais neutra, né? Usar só cor, sem muita estampa. Bota uma jaqueta, bota um blazer se você gostar. Então, tem formas de você trabalhar isso sem ter que usar a coisa mais formal do mundo, tá? E aí, o que é importante? Vocês também considerarem o perfil do cliente. Então, lembra que eu falei do tio João lá, que é o simplesinho? Véi, se você for todo empiriquitado, ele não vai se sentir confortável, né? Então, nesses casos, opte por uma coisa um pouco mais simples. Mas, Carol, eu não sei, eu nunca vi o cliente. Então, opta pela formalidade. Se tu não conhece, vai mais formal. A partir do momento que você conhece, você tem condição de entender se realmente mantém isso ou se dá para dar alguma trabalhada, tá? Carol, posso fazer uma pergunta? Até 2. Beleza. Eu tenho piercing no nariz. Tu acha que, digamos, numa reunião com um cliente novo, assim, eu deveria tirar? Não. Não. Lembra que eu falei da essência? Isso é uma coisa que tá em ti. Tu tem. Agora, se tu tá de piercing no nariz, tu vai com... Vou dar um exemplo bem drástico, tá? Vai com uma maquiagem toda preta, uma roupa de roqueira, punk, velho. Não vão querer te ouvir, sabe? Mas não é porque tu tem o piercing que tu é mais ou menos profissional, né? Então, pô, tu tem isso, já sabe que pode ser uma questão para alguns, porque para alguns é, sim, um preconceito. Mas tá, então trabalha melhor a roupa, sabe? Então, cuidaria nesse ponto. E o que eu botei ali de rapport, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, mas é a conexão que você gera com o cliente. É legal estudar sobre isso, tá? O que é ter rapport em uma reunião? Cara, a postura que tu... Vou dar um exemplo. Se tu está com um cliente na mesa, vamos pensar que vocês estão na mesa, né? Frente a frente, ele está aqui. Cara, fica aqui junto. Se ele vai para trás, vai mais para trás. E isso gera uma conexão sem vocês se darem conta, tá? Tem todo um estudo sobre, é bem bacana dar uma pesquisada sobre isso, tá? Então, a roupa vai passar uma imagem. Ponto número 3, cuidem as manias. Que manias? Roer unha, ficar mexendo no cabelo, ficar girando na cadeira. Cara, a gente sempre tem alguma coisa. O que é importante aqui? Se conhecer. Vou dar o meu exemplo, tá? Quando eu vou para uma reunião, eu sei que, pô, tô tensa, tô nervosa, eu não posso ir de anel, porque eu tenho a tendência de ficar brincando aqui e na hora dá para ver que eu tô cagada, entendeu? Eu sei que numa reunião virtual, eu não posso sentar, eu tô numa cadeira que gira agora. Eu tenho que botar uma que fica parada, porque senão a minha tendência é ficar me balançando. Então, comecem a se observar para entender o que pega para vocês. Primeiro passo é reconhecer. Se vocês reconhecerem, vocês têm condição de trabalhar isso. E ver isso no coleguinha também, né? Porque às vezes a gente não se dá conta. Então, se tu vê que um colega tem uma mania, chega e fala assim, de boa, pá, fulano, percebi que tu tem isso aqui. Já se deu conta? Né? Que às vezes é isso aí que vai fazer a pessoa perceber e começar a mudar. Porque isso deixa na cara que tu está nervoso. Pode estar falando com a maior confiança do mundo, mas começou a fazer essas coisas, né? Dá na cara e perde um pouquinho da credibilidade. Dica número 4, se mostre atento.
Velho, tu tá numa reunião, claro, aqui nesse GIF que eu coloquei, a pessoa só tá num momento prestando atenção. A ideia não é essa. A ideia é que você se mantenha atento ao longo de toda a conversa. Porque, assim, eu, por exemplo, tá? Se eu vou para uma reunião com alguém e eu vejo que a pessoa não anotou nada, eu já saio desconfiada. Duvido que tenha gravado tudo que eu falei. Não gravou, não tem como. Podem ter certeza que é isso que o cliente pensa se vocês não anotam nada. Cara, alguma informação, isso mostra, realmente prestei atenção no que você disse, isso é importante, então vou registrar aqui. Claro, não seja uma máquina de escrever. Eu falei isso uma vez com uma pessoa, no outro dia o Vivê estava numa reunião só aqui, né, velho, fazendo textão. Não é isso, né? E aí, o que é legal? Eu sempre gosto de trabalhar numa reunião, cara, vai no mínimo 2 pessoas, nunca vai sozinho. Porque uma pessoa está sempre mantendo contato visual, enquanto a outra está anotando. E se, digamos que, por exemplo, tá, decide que vai numa reunião eu e o Arthur. Aí eu vou conduzir a reunião, o Arthur está responsável por anotar. Sempre faz esse combinado antes, né? Então, cara, eu sou a pessoa que mantém o contato visual, o Arthur tá lá anotando. Pô, eu peguei um ponto assim que eu quero anotar. Arthur tem que estar ligado em mim também para ele ser a pessoa que passa a olhar para o cliente. Então, vocês, enquanto dupla, né, e equipe dentro do DJ, tem que ter muito esse feeling, sabe? Perceber o momento. Tá atento. E tá atento significa também fazer perguntas abertas. Já te passo a palavra, Jane. Fazer perguntas abertas. O que é isso? Não vão para uma reunião e fiquem fazendo questionário. Tipo, só pergunta de sim ou não, ou me passa tal metragem. Tipo, vocês vão precisar disso. Mas não façam só isso. Porque esse tipo de coisa tu pede no e-mail, tu pede depois. O que é importante? A pessoa tá falando algo, comenta em cima do que ela falou. Não consigo pensar num exemplo agora, mas tipo... fulano, interessante isso que você disse. Até queria entender como funciona isso. Como funciona? Dá margem para a pessoa falar o que ela quiser. Então, tu entende a pessoa. E aí é legal porque mostra que tu tá atento, tanto que tu pegou um gancho do que ela disse para poder questionar, né? E, eita caramba, só tem mais 10 minutos. Tá, talvez a gente tenha que criar outro link. Até perdi o fio da meada agora. Fazer pergunta, engatar no que a pessoa falou e mostra que você realmente quer entender a situação. Né? Porque pergunta fechada, às vezes tu parece um robozinho, velho, e ninguém aguenta. Isso aí é tipo telemarketing, as pessoas não querem isso. Querem alguém que converse com elas. Então, isso é muito importante. Vai lá, Jana. Boa. Sobre o que tu falou sobre anotar, eu sou uma pessoa que nunca fiz uma reunião presencial, e eu farei uma na semana que vem, estou nervosa. Tu recomendaria que eu levasse um caderno, apesar de eu não anotar coisas em cadernos, ou o celular fica estranho, parece que eu tô conversando com alguém durante a conversa. Pois é. Eu vou te dizer que eu iria na agenda, tá? Eu fui, depois de muito tempo, né, pela FEGERS, numa reunião presencial, esqueci. Imagina, eu tava totalmente destreinada como é que se falava com alguém presencialmente. Não levei a agenda, quando eu cheguei lá, me dei conta disso, que eu precisava anotar para mostrar que tava prestando atenção. E peguei o celular. Eu vi que não foi legal, sabe? Me olharam com uma cara estranha. Então, assim, sempre opte pela agenda. E esqueceu, não tem como, avisa a pessoa. Fulano, então, só para alinhar contigo, tá? Eu vou anotar algumas informações aqui no bloco de notas. Daí a pessoa sabe que tu não tá fazendo besteira, sabe? Não tá fazendo outra coisa. Então, é por aí. Lu, acho que vai criando outro link, tá? Porque pelo que veio a mensagem aqui para mim, só temos mais 8 minutos. Tá. Se eu sair daqui, vai continuar gravando a tela? Boa pergunta. Não sei te dizer. Ou, de repente, podemos esperar acabar e aí faz outro e manda pra galera e pra mim. Tá? Vai continuando. Qualquer coisa a gente tem que criar rapidinho. Beleza. Dica número 5. A hora de falar. Não sejam apáticos. Véi, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? A pior coisa que tem agora, e acho que é um dos piores males do online, é que a galera desaprendeu a interagir. Eu fui fazer visita na EJ, na minha EJ de origem esses tempos, né? Membros novos. Eu fiquei apavorada. Cara, até a galera começar a falar, conversar um com o outro, parecia que eu tava olhando para uns robozinhos, assim. E eu pensei, meu Deus, o que essa geração é AD TikTok? Vocês vão ouvir eu falar muito disso, tá? Geração TikTok. Mesmo que é a mesma idade que eu, tá? Mas é essa forma de agir do online. Vocês têm que entender que vocês não estão numa tela. Vocês têm que... Não vai fechar uma câmera, sabe? Vocês têm que expressar a reação, tem que mostrar que vocês estão ali, entregues para o momento, né? Isso é muito importante. Eu não sei pronunciar até o nome. O Adila? O Adila. O Adila. Dá para escutar?
Dá sim. Dá pra escutar? Ah, tá. Sobre essa parte de demonstrar que eu tô ali por ele, pela pessoa. Eu tive reunião hoje pela manhã, e aí eu já comecei falando do porquê que meu número era diferente, que eu sou do Maranhão, e meio que introduzi um contexto antes de começar a reunião. Também falei sobre a questão de internet e isso, para meio que quebrar o gelo, para que não fosse realmente só uma reunião onde eu ia vender alguma coisa. E durante toda a reunião eu ia falando, meio que dando um espaço para a pessoa, se ela quisesse falar alguma coisa. E eu realmente foquei no que a empresa precisaria. Eu ia falar antes, mas eu não sabia onde era a reação. Sobre pesquisar o perfil da empresa também. Eu já tinha pesquisado a empresa antes de saber que eu ia ter reunião com eles, porque eu queria entrar, conhecer, porque é uma academia, né? E aí eu pesquisei academias de lá. Então eu tinha propriedade de falar com eles como cliente, porque foi algo que eu senti falta, que eu não iria buscar nela. E aí eu trouxe como problema e elas realmente, cada coisa que ela falava para mim, ela falava, ai, como tu disse, dessa parte assim, realmente a gente notou isso. Aí eu fiquei muito grata porque ela voltou minha frase umas 3 vezes e eu senti Legal. que o meu direcionamento foi certo para elas. Ótimo. Cara, isso que tu falou de quebrar o gelo é tão básico, mas como falta. Assim, eu ia falar depois um ponto, mas eu vou trazer antes, assim. O nível de serviço no Brasil, em geral, é muito ruim. Tanto que quando a gente é bem atendido em algum lugar, a gente fica surpreso. Isso deveria ser normal. Infelizmente, não é. E sabendo que não é, olha que incrível se vocês gerarem uma experiência bacana para o cliente. Cara, esse quebra-gelo, assim, nunca começa uma reunião já. Então, viemos aqui para... Isso é robozinho, sabe? Tem que ter essa conversinha de elevador antes de... Ah, dia corrido hoje. Ah, final de mês deve estar uma loucura. Ah, e o tempo. Qualquer coisa, entendeu? Mas puxa um assunto. No online é mais fácil, porque sempre dá para jogar com internet, com usar ferramentas online. Sempre tem os de praxe, tá? No presencial, às vezes, é mais difícil. Principalmente se vocês vão acompanhar o cliente de um lugar a outro, né? Vou dar um exemplo. Eu, tipo, tinha que subir uma escada, então eu recebi o cliente embaixo no prédio, subi uma escada até a sala DJ. Eu tinha que falar alguma coisa nesse trajeto. Então, é importante, tipo, ter alguma noção. Ah, já conheci aqui a escola. Ah, você é daqui mesmo. Qualquer coisa, mas puxa um assunto, né? Tava falando do nível de serviço. Essa semana passada eu tava vendo alguns salões até para minha festa de formatura. E aí, uma pessoa que trabalha com relacionamento, tá? Que me atendeu lá. A gente saiu da salinha dela para ir até o salão. A mulher não falou nada. E eu já tava na minha cabeça criticando. Nossa, ela podia ter me perguntado qual é o meu curso, no que eu vou me formar, ela podia ter perguntado de qual faculdade eu sou. Tipo, eles têm um monte de coisa que a mulher podia fazer. Resumo, saí de lá e falei, eu não vou fazer aqui. Não me passou uma imagem legal. Então, sabe, uma conversa mostra que vocês são humanos, que vocês têm conteúdo. Isso é muito importante, esse quebra-gelo. Olhar no olho. A gente não tá acostumado, acho que foi o Arthur que falou de olhar no olho, né? Acho que foi. Cara, como tu vai aprender? Fazendo. Então, tipo, te põe esse desafio, sabe? Toda vez que tu for numa reunião, pensa, eu tenho que olhar no olho da pessoa. Às vezes é mais fácil quando a pessoa tá falando você fazer isso, sabe? Tipo, é a vez de eu escutar. Então, quando eu estou escutando, eu estou realmente olhando, fazendo assim com a cabeça, mostrando que, tipo, tô pegando, tô absorvendo o que você tá me dizendo. Então, começa isso, na hora que você vai ouvir. Depois treina na hora de falar, né? E assim é importante você praticar. Porque quando tu desvia muito o olhar, de novo, mostra nervosismo, pode fazer a pessoa achar que tu não tá prestando atenção, né? Então, olhar no olho é essencial. Sorria. Tem até estudos que falam sobre isso. Se tu sorrir, tem tantos por cento a mais de probabilidade da pessoa fechar negócio contigo. Tipo, às vezes a gente pensa, não, tem que ser sério, né? Tem que ter uma postura super... Velho, às vezes a pessoa só quer uma interação, sabe? Falou algo, dá uma risada, né? Mas tem essa expressão leve. Isso passa uma coisa boa. Todo mundo gosta de estar na companhia de alguém que expressa esse semblante, sabe? Então, tenham essa postura, sorrir. Não precisa ficar o tempo todo também assim, né? Estático ali, a pessoa não falou porra nenhuma, está assim. Isso só é falso, né? Mas busquem esse equilíbrio para a conversa soar natural. E cuidado com gírias, né? E aí, gírias, vício de linguagem,
Eu tinha uma colega na Jota que falava muito o tipo, não, porque vamos fazer isso, né? E aí talvez não acrescentem em nada. E aí olha a importância dos colegas estarem atentos. Ela não percebia que fazia isso. Alguém foi lá e disse para ela, começou a cuidar e, tipo, hoje não fala mais. Então, observem esses pontos, assim, o que vocês tendem a falar muito? Né, tá, né? Esse tipo de coisa não soa legal na conversa. Então, é treinando, né? As pessoas dando feedback para vocês que vocês vão conseguindo melhorar nesse aspecto. Carol, eu vou te mandar o link ali no WhatsApp para nova reunião. Tá, beleza, vou sair aqui. E aí todo mundo